meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa aula 20 de Programação Web. Na aula passada, nós iniciamos o nosso estudo através das categorias de valores CSS e vimos os tipos de valores CSS. Na aula de hoje, nós iremos nos aprofundar nesses tipos de valores CSS e agora vamos iniciar a nossa aula pelo valor inicial. A todas as propriedades CSS é atribuído por padrão um valor denominado valor inicial. E o valor inicial de cada uma das propriedades CSS é definido por um mecanismo nativo do agente de usuário que nós temos como exemplo o navegador. Mas, infelizmente, não há uma padronização para o valor inicial das propriedades CSS. Então, cada navegador implementa a funcionalidade à sua maneira. Esse comportamento gera uma inconsistência de renderização em diferentes navegadores. Mas, felizmente, todos os navegadores adotam o mesmo valor para muitas das propriedades CSS. As inconsistências, em sua maioria, estão relacionadas à definição de valores iniciais para margin e padding. E aqui nós temos um exemplo para isso, certo? Então, todas as propriedades CSS admitem a palavra-chave initial para forçar a adoção de valor inicial da propriedade, como vocês podem perceber bem aqui, certo? Então, agora nós temos o valor especificado, onde a atribuição do valor segue um mecanismo que obedece em 3 ordens de precedência. Caso a primeira seria se o efeito cascata resulta em um valor, adote este valor. A segunda, não havendo um valor de cascata e se o valor da propriedade for herdável, adote o valor herdado. Terceira, não ocorrendo as sinopses anteriores, adote o valor inicial da propriedade. Então, o valor resultante da aplicação deste mecanismo é denominado valor especificado. Valor computado. O valor especificado pode ser absoluto ou relativo, que são 2 definições que nós vimos na aula passada, certo? Nós já aprendemos o que é um valor absoluto e relativo. E se o valor especificado for absoluto, então o valor computado é igual a ele. Nenhum cálculo é necessário para se chegar ao valor computado. Então, o valor especificado, seja expresso em medida relativa, é necessário fazer um cálculo para chegar ao valor computado. Então, aqui eu trouxe um exemplo para que vocês possam observar melhor, certo? Porcentagens devem ser tomadas em relação a um valor de referência que é definido por padrão para cada propriedade. Valores relativos para unidades de medida, tais como px, em, x, devem ser tornados absolutos, multiplicando-se por tamanhos de fonte ou pixel apropriados. Valores altos devem ser calculados por fórmulas definidas para cada uma das propriedades e assim por diante. Valor usado. É o valor que é efetivamente usado para renderizar o documento. Então, os valores computados podem ser processados antes mesmo do documento ter sido formatado. Contudo, alguns valores só podem ser computados com o conhecimento do layout do documento. E aqui eu trouxe um exemplo para vocês. No caso, um valor definido em porcentagem para a largura de um box somente poderá ser computado após o conhecimento da largura do box que o contém. Denominamos de valor usado aquele resultante do valor computado, depois de resolvidas todas as pendências de layout. Bom, então aqui nós temos o valor atual, que a princípio o valor usado é aquele adotado para renderizar o documento. Contudo, pode ocorrer o caso em que o agente de usuário não seja capaz de renderizar o valor usado. Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, que chega-se a um valor usado para a espessura da borda de um elemento igual a 4,2 px. Neste caso, o valor atual deverá ser o resultado do arredondamento do valor usado, pois não há como representar frações de pixel. Vinculando folhas de estilo a documentos. Então, as folhas de estilo podem ser escritas no próprio documento ao qual serão aplicadas, certo? No caso, o documento HTML, e pode ser escritas em arquivos externos independentes gravados com a extensão .css, como nós temos aqui um exemplo deste arquivo, certo? No caso aqui, seria um arquivo main.css. E nós temos o estilo inline.
que é o método direto e simples de aplicar estilo, certo? Ele é escrito diretamente dentro da tag de abertura do elemento a estilizar, conforme nós podemos observar aqui no exemplo, certo? Então, este método dificulta a manutenção e retira dos maiores poderes da folha de estilo, que é o controle centralizado da apresentação. Então, isso seria uma desvantagem de utilizar esse tipo de estilo. Estilos incorporados. Escreve as regras de estilo dentro das tags Style, como vocês podem ver aqui, né? Como mostrado aqui no exemplo. Certo? Então, qual a vantagem de utilizar um estilo incorporado? É a localização, né, que é bem mais fácil na folha de estilo do que o método anterior, como vocês puderam observar no exemplo anterior. Mas ele também tem uma desvantagem, que é colocar a folha de estilos dentro do próprio documento, porque toda vez que eu for alterar a apresentação, será necessário abrir o documento ou centenas de documentos se o site for grande, e fazer a mesma alteração de estilos em todos eles. Então, uma boa escolha para o uso deste método seria para o caso de aplicação de estilos específicos a um documento do site. Então, o elemento Style deve estar contido na seção Head do documento. Estilos externos. É aquele que não foi escrito no documento HTML e é um arquivo de texto contendo as regras de estilo e comentários CSS. No caso, é um arquivo de folha de estilo que deve ter a extensão .css e pode ser vinculado a um documento HTML de duas maneiras distintas. No caso, ele pode ser folha de estilo linkada ou folha de estilo importada. E qual seria a diferença entre elas duas? A folha de estilo linkada é uma folha de estilo externa a um documento, empregando o elemento link, certo? Este elemento link deve estar contido na seção head do documento e tem a finalidade de associar outros documentos ao documento no qual ele está contido. Então, aqui nós temos um exemplo desta folha de estilo linkada, certo? Onde nós temos o atributo href, bem aqui, e ele aponta para o endereço no qual se encontra o arquivo da folha de estilo. No caso aqui, seria estilos.css, no caso do exemplo. E nós temos as folhas de estilo importadas. No caso, vinculam uma folha de estilo externa a um documento, usando aqui a diretiva @import, dentro do elemento style, certo? E aqui nós temos a sintaxe para esse tipo de vinculação, como vocês podem observar aqui no exemplo. Então, alternativamente, pode-se usar uma forma abreviada da sintaxe, como vocês podem observar bem aqui. E aqui eu tenho uma atividade para vocês, que no caso eu quero que vocês me digam qual a diferença das folhas de estilo linkadas para as folhas de estilo importadas. O que nós aprendemos hoje? Nós aprofundamos sobre o nosso estudo sobre os tipos de valores CSS. No caso, nós vimos o valor inicial, o valor especificado, o valor computado, o valor usado e o valor atual. E vimos como vincular folhas de estilo a documentos. Então, aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.